Olá a todos, sejam bem-vindos novamente para a nossa página do YouTube, o Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação. Meu nome é Mahakrishnanam e o objetivo desse humilde canal é o de fazer comparações entre a sabedoria milenar, atemporal dos Vedas, tradição do hinduísmo, textos tais como a Bhagavad Gita, Bhagavad Purana, os Upanishads, Vedanta Sutra, pela ótica do Gaudiya Vaishnavismo de Chaitanya Mahaprabhu, comparando então com o conhecimento ocidental, acadêmico das cátedras, tá bom? Nós estamos numa série, numa bateria de videoaulas. Essa é a terceira videoaula e basicamente a gente está comparando o conceito de epistemologia, de teoria do conhecimento. Como é que eu posso conhecer tanto na tradição ocidental quanto na tradição oriental, na tradição dos Vedas? O título da nossa série de videoaulas é Para Além do Ensaio sobre o Entendimento Humano. Aqui é a nossa terceira parte. Nós estamos trabalhando com Platão e Aristóteles, né? Nós estamos dando uma introdução, mostrando primeiro como é que a epistemologia, como é que o conhecimento, a filosofia foi processada na tradição ocidental. Então Platão e Aristóteles são colunas poderosas que erigiram o pensamento humano no Ocidente, para então depois fazermos a devida comparação com as Brahmanas explicadas por Jiva Goswami em seu Sandarbha. Lembrando que para além do ensaio sobre o entendimento humano, nós estamos fazendo um diálogo, nós estamos fazendo uma referência direta a John Locke, um dos filósofos empiristas britânicos, né, uma grande contribuição do Reino Unido, né, da Inglaterra, da Escócia para o pensamento humano, os empiristas. Então é exatamente com eles que a gente está dialogando. Ok? Pelo estúpido que vos fala. Minha mãe adora essa frase. Então, capítulo 3, Platão e seu inteligível radical versus o realismo aristotélico. Por favor, aqueles que querem entender um pouco mais, que não estão conseguindo pegar o fio da meada, que estão viajando na maionese, assistam as duas videoaulas anteriores para vocês entenderem como que a discussão chegou até aqui. Tcharam, Platão e Aristóteles. Referenciando, explicando esse quadro do Rafael, o pintor renascentista Rafael Sanzio, em seu afresco A Escola de Atenas, representa Platão e Aristóteles em um foco central, como vocês viram anteriormente, e como está aí no rodapé à sua direita, inferior. No que seria supostamente a academia, né, a escola do Platão, lá em Atenas. Cercados por grandes personalidades que remontaram os passados do pensar no Ocidente, onde Platão, segurando sua obra O Timeu, aponta para cima, e Aristóteles, com sua Ética a Nicômacos, tem sua mão aberta, espalmada, apontando para baixo. Esta belíssima imagem reclusa na Biblioteca do Vaticano personifica uma das questões mais intrigantes da filosofia. Se o ser está além da existência sensível, se ele é transcendente, como pretendia Platão com sua teoria sobre o mundo das ideias ou formas, ou se o ser está aqui mesmo, em nossa realidade perceptível, empírica, emanente pela conceitualização da substância e das quatro causas formais, como advoga Aristóteles. E aí? O ser está além, é transcendente, ou ele não, ele está aqui, né, no plano físico, empírico, imanente. E aí?
Muito provavelmente, os textos de Aristóteles não seriam os mesmos sem a presença dos diálogos de seu antigo mestre, porque Aristóteles foi estudante de Platão, ao menos no que concerne a dedução de sua primeira causa na teoria do motor imóvel, ou seja, na questão metafísica e ontológica de sua obra, através da qual iria fluir todo o conteúdo de sua natureza e demais ciências. Assim, o próprio Estagirita, o homem de Estagira, estrangeiro, depositou grande empenho e trabalho no terceiro capítulo da Metafísica para refutar a tradição e especialmente o Platão, querer matar o mestre. Ele começou a filosofia de verdade, no Ocidente. Então, quiz teste para vocês. Será mesmo que existe uma oposição declarada e contrária entre os dois pensadores helenos? Platão versus Aristóteles. Vai começar a briga, o quebra-pau. Aristóteles admite, tal como Platão, que o conhecimento só pode ter por objeto o imutável, se não quiser ver-se arrastado nas águas do rio Heraclítico e simultaneamente dissolvido pelo relativismo dos sofistas. Em segundo lugar, as formas imanentes que vão substituir as ideias transcendentes de Platão são simplesmente invariantes estáticas que representam o que há de permanente e uma natureza em incessante mudança. As espécies permanecem apesar do desaparecimento dos indivíduos. Dessa forma fica mais evidente as similaridades e a contradição proposta por Aristóteles ao seu sistema platônico, ou seja, ele não refutou o próprio Platão, ele simplesmente foi além em alguns certos pontos, onde o ponto principal, como é explanado por Sir David Ross em seu estudo sobre a metafísica, recai sobre a realidade e essência contida nos indivíduos sensíveis. O mundo que a experiência põe diante de nós é um mundo de coisas individuais concretas, gato, cachorro, galinha, periquito, papagaio, a agirem e reagirem umas sobre as outras. O milho, ele brota da terra, surge, a galinha vai e come o milho e o homem vai e come a galinha, Ações e reações. Agirem e reagirem uns sobre as outras. Ao contemplá-las, percebemos caracteres comuns a muitos indivíduos. Esses caracteres são, para Aristóteles, tão reais, ou seja, tão reais, tão objetivos quanto os próprios indivíduos. A questão do transcendente versus o imanente está arrumando para uma suposição de que Platão e Aristóteles, pelo menos em sua visão metafísica, sua visão de verdade absoluta, eram muito parecidas. Eles vão discernir. Nesse ponto a gente vai chegar agora. Se resguardando dos perigos de uma transcendência subjetiva e de um relativismo radical, Aristóteles constrói por meio de um afiado poder especulativo, cabeção, um grande monumento arquitetônico onde os seus vários mosaicos de contornos e dimensões metódicas e simétricas, perfilados pelas diferentes áreas do saber, é uma enciclopédia, o homem, seria uma tentativa de projetar a face do homem em suas faculdades, seus limites, o qual tem sua causa última na sustentação do distante e frio motor imóvel. Então, quando fala-se sobre a tentativa de projetar a face do homem, suas faculdades e seus limites, isso me lembra tanto David Hume, E aí o motor imóvel, que tinha uma descrição muito racional sobre a forma da verdade absoluta, essa verdade absoluta é tão fria e distante. Além das particularidades apontadas em ambos sistemas, que por ora existe uma tentativa de complementação da obra platônica em Aristóteles ou uma ênfase no transcendente e no imanente, cada um em seu respectivo sistema. É justamente em suas construções sobre a ética e a moral
que tais distinções se perceberão mais nítidas e claras, de maneira clara e distinta, como diria Descartes. Ética como revelação íntima de cada pensador. Ética, ou a ciência da conduta, que para nós terá o sentido de ciência do fim, para o qual a conduta dos homens deve ser orientada por meios para atingir um fim. O que eu vou ganhar? O que vai acontecer com essa minha ação? Tal semântica é reiterada da palavra ethos, que em grego designa com seus significados costumes, assim como a palavra mores, em latim, carrega sobre si o mesmo entendimento. Não iremos fazer distinções entre as duas palavras, compreendendo como ética não apenas os valores convencionados de um certo contexto sociopolítico, mas sim o âmago do agir, ou uma reflexão sobre as motivações e objetivos da ação humana. Por que eu faço e o que eu quero atingir com tal ação. Isso é ética e moral. Influenciado por Sócrates, Platão tem como objetivo definido em sua ética o norte de como devo agir para conhecer. Então esse era o grande objetivo da ação humana em Platão. Lembrando que para Platão o conhecimento tem como via médium as 4 virtudes cardeais para se chegar à ideia do bem em si. Bem em si é a noção de verdade absoluta no Platão. As formas eternas, a temperança, a justiça, a coragem e a sabedoria. Para Platão, o agir moral é o agir natural e espontâneo da alma, conectada com suas espontâneas virtudes. Abre a citação do Timeu, do Platão. Aquele que se aplicou ao amor do saber, filosofia, e aos pensamentos verdadeiros e que exerceu, antes de tudo, esta parte de si mesmo, obterá, imagino, com toda a necessidade, pensamentos imortais e divinos, se conseguir entrar em contato com a verdade e na medida em que a natureza humana pode participar da imortalidade. Será acumulado dela porque ele rende sem cessar um culto à divindade. Dadas as definições da ética, agora nós vamos ver como é que a ética ela se projeta em Platão e como ela se projeta em Aristóteles, como é a ética para Platão e como é a ética para Aristóteles, para a gente poder ver a parte mais íntima, para se revelar a parte mais íntima de cada pensador e o que eles realmente pensam. Ética platônica. Na elaboração de sua cidade em A República, o ateniense colocará 2 virtudes como essenciais, a saber, a justiça e a temperança. Enquanto a justiça, a justa medida, tem uma propriedade e função organizacional dentro da polis, entendida como a posse do que pertence a cada um e a execução do que lhe compete. Lembrem-se, essa ideia de justiça, que é uma das virtudes cardeais de Platão, ela se aproxima muito da ideia de Varnashram Dharma, da divisão social védica, na qual tal noção remete a cidade a uma harmonia, né? A sociedade, devido a cada um se ocupar em sua devida tarefa na rotina proveniente de sua natureza para a satisfação de seus participantes com a cota que cabe a cada um. Isso é uma ideia védica, mas é explicitamente no conceito de temperança, sofrosine ou sofosine, que se edifica a moral platônica, sendo ela uma espécie de ordenação e ainda o domínio de certos prazeres e desejos, simplesmente controle dos sentidos, né? Ser senhor de si. Aqui é a citação da República. Na alegoria das 3 almas que se inserem pelo resto do corpo, é a razão discriminativa que terá a missão de conduzir a mente e seus apetites, a parte da cabeça da alma.
o Brahmana, levando a alma a conhecer suas naturais virtudes em detrimento dos vícios corpóreos. Na sétima carta, o autor narra sua primeira visita à Itália e a Siracusa da seguinte forma. Então aqui vai mostrar bem a ideia moral e ética platônica, né? Logo, a minha chegada não me agradou, em absoluto, a vida a que por aquelas bandas dão o nome de feliz, passada em festins o dia todo, à maneira itálica ou siciliana, em que a gente se empanturra de comida 2 vezes ao dia. Tá bom, mas o problema era a quantidade, né? Quando vemos a obra de Petrarca, se eu não me engano, satírico, os banquetes que eram regados à vida romana, né? Era muito exagerado, era muito exagerado. E só dorme acompanhado, tem que ter o cacho do lado, né? E tudo mais que faz parte daquele programa de vida. Com tais hábitos, não há debaixo do céu quem, com semelhante regime desde moço, consiga tornar-se temperante, autocontrolado. Que constituição seria capaz de semelhante proeza? Valendo idêntico raciocínio para as demais virtudes. Nenhuma cidade também tenha as leis que tiver, poderá viver tranquila quando os cidadãos consideram de bom aviso gastar dessa maneira e não ocupar-se em mais nada senão for comer e beber à farta, só pensando nos prazeres do amor. Fatalmente, as cidades desse tipo passarão por todas as formas de governo, tirania, oligarquia, democracia, sem que os detentores do poder admitam sequer ouvir o nome de um governo de justiça e igualdade. Sétima carta, aqui, citação, número. Finalidade da ação em Platão. Mas a purificação não é de fato justamente o que diz uma antiga tradição, aos órficos e pitagóricos aí de novo. Não é apartar o mais possível a alma do corpo, habituá-la a evitá-lo, a alma evitando o corpo, a concentrar-se sobre si mesma por um reflexo vindo de todos os pontos do corpo, a viver tanto quanto puder, seja nas circunstâncias atuais, seja nas que lhes seguirão, isolada e por si mesma, inteiramente desligada do corpo e como se houvesse desatado os laços que ele aprendeu, o ideal ascético Platão, né? O ideal iógico. O desejo de felicidade para o filósofo da academia preza pela eternidade e imortalidade do sujeito, da alma, ao passo que na plataforma sensível a alma encarcerada no corpo só encontra os bens instáveis e perecíveis. Portanto, a felicidade ou a meta da ação é arrebatada na bem-aventurança do bem transcendente e fonte de participação dos outros exemplos de bem e do bom. Abre novamente outra citação para corroborar. O mesmo se dá com todas as almas que procuram receber o alimento que lhes convém. Quando a alma, depois da evolução pela qual passa, chega a conhecer as essências, esse conhecimento das verdades puras a mergulha na maior das felicidades. Conhecimento do eu, né? Depois de haver contemplado as essências, volta a alma ao seu ponto de partida, mas durante a revolução pela qual passou, purificação da consciência, ela pode contemplar a justiça, a ciência, não estas que conhecemos, sujeitas às mudanças e que diferenciam segundo os objetos, mas a ciência que tem por objeto o ser dos seres. Tá, então aqui ficou bem claro que a ética, né, do Platão tem um objetivo transcendente, né, que o ser é transcendental, que não tem nada a ver com a plataforma empírica, fenomênica do mundo material. Agora vamos ver então como é que a ética aristotélica revela, dá cores ao sistema filosófico aristotélico.
Em Aristóteles, a ação também visa um fim, e tal fim se caracteriza por uma sensação de bem-estar, de felicidade, eudaimonia. Para o estagirita, tanto a felicidade quanto a sabedoria são acessíveis já nesta mesma vida, nessa mesma plataforma. Debatendo com personalidades como Solon e autores trágicos como Sófocles, Eurípides e Ésquilo, o aspecto da boa sorte em relação à noção de acaso, a qual será incrementada por uma concepção de bem atingível e construída. Em seu Ética a Nicômacos, é requerido que a finalidade das ações pelas quais praticamos deve ser o bem e o melhor dos bens. O bem do homem. Porém, tal acepção de bem tem seus valores próprios em Aristóteles, dissonando das de Platão. A abstração do Ética Nicômacos. Acontece o mesmo em relação à forma do bem. Ainda que haja um bem único que seja um predicado universal dos bens, ou capaz de existir separada e independentemente, tal bem não poderia, obviamente, ser praticado ou atingido pelo homem. A transcendência é tão distante, tão elevada, vamos se ocupar na vida aqui agora, na vida terrena. E agora estamos procurando algo tangível. O homem Aristóteles. O equilibrado caminho do meio. Tal bem assume as proporções da felicidade proveniente dos sentidos, por se tratar de um bem supremo, pois esta é autossuficiente. Ou seja, enquanto escolhemos as outras formas de excelência, como o prazer e a inteligência, por exemplo, almejando a causa de algo mais, escolhemos a felicidade porque queremos ser felizes. Como o Aristóteles é tão óbvio. Na felicidade não buscamos um extra, sendo esta a última causa constituída em si mesma. Ou seja, o que queremos como recompensa de todas as nossas ações é a felicidade. Como a ética aristotélica tem uma exigência política, preocupada com o homem, já que a essência do homem é a de um zou politikon, devido a este fazer parte de um coletivo socialmente estruturado, o conceito de excelência moral é formado pelos hábitos do homem desde sua infância. Neste ponto, Aristóteles se confraterniza com Platão, centrada no meio termo em uma vida materialmente comedida. Nem o radicalismo da temperança ou o controle de si mesmo, e tampouco um hedonismo ou conduta de excesso. A abstração de Aristóteles. A excelência moral é constituída por natureza de modo a ser destruída pela deficiência e pelo excesso, tal como vemos acontecer com o vigor e a saúde. Os exercícios excessivos ou deficientes destroem igualmente o vigor, e de maneira idêntica as bebidas e os alimentos de mais ou de menos destroem a saúde, ao passo que seu uso em proporções adequadas produz, aumenta e conserva aquele e esta. Acontece o mesmo com a moderação, a coragem e outras formas da excelência moral. A moderação e a coragem, portanto, são destruídas pela deficiência e pelo excesso e preservadas pelo meio termo. Ética para se conviver com a matéria. Quem caminha, caminha para se chegar a algum lugar. Analogamente, enquanto a ética platônica tem um objetivo preferencialmente metafísico, o sistema aristotélico está mais preocupado com o que se pode aprisionar momentaneamente com os sentidos. A realidade do homem inserido na polis grega e a sua organização, as felicidades e o bem-estar do homem aqui e agora na forma de uma boa vida. A citação do nosso querido Aristóteles. Em muitas ações, usamos amigos e riquezas e poder político como instrumentos. E há certas coisas cuja falta empana a felicidade. Boa estirpe,
bons filhos, beleza, essa é a meta da ética. Pois o homem de má aparência, o mal nascido, ou só no mundo e sem seus filhos, tem poucas possibilidades de ser feliz, e tê-las-á ainda menores se seus filhos e amigos forem irremediavelmente maus, ou se, tendo tido bons filhos e amigos, estes tiverem morrido. Como dissemos, então a felicidade parece requerer o complemento desta aventura. E é por isto que algumas pessoas identificam a felicidade com a boa sorte, embora outras identifiquem com a excelência. Então é no sistema ético que vemos as maiores distâncias entre o antigo mestre e seu discípulo. Aristóteles vai substituir a transcendência do bem objetivo de Platão pela imanência de um ser subjetivo, por ser mais conforme às nossas inclinações. Do Ariston, ou melhor. Estão vendo aonde começou Deus ser morto? Isso que nem tinha nascido o cristianismo, hein? Conclusão desta terceira parte, sobre Platão e Aristóteles. Podemos assinalar que é dos pilares erigidos por tais grandes mestres da filosofia no Ocidente, Platão e Aristóteles, os quais irão influenciar as bases de temas discutidos até os momentos atuais no meio acadêmico nas cátedras de filosofia. Devido à reverberação, originalidade e maestria com que foram postos os problemas, pela genialidade destes que foram observadores sagazes e competentes da realidade total, como proferiu certa vez o filósofo e matemático britânico, talvez pela ousadia da provocação ou constatação do óbvio, Whitehead, de que a história do pensamento no Ocidente remontava uma série de notas de rodapé a Platão. E por que não fazermos um adendo a Aristóteles também? Pois o que seria da história, da ciência e da física, da filosofia, juntamente com a cosmologia antecedente à modernidade, sem as contribuições do Stagirita? Se faz mister o destaque do surgimento das raízes de uma das pesquisas colossais na história do pensar, indicando a posição ontológica do ser e sua relação com o contingente e o incontingente, e da posterior contenda entre racionalistas e empiristas. Esse é um dos pontos principais desse nosso estudo, dessa série sobre epistemologia no Oriente e no Ocidente, para entender a evolução do pensamento platônico aristotélico sob a forma dessas duas escolas, racionalistas, seguidores de Platão, e empiristas, seguidores de Aristóteles, que vai culminar na modernidade. Não se tratando apenas de uma mera problemática sobre os universais, mas traficando de maneira sigilosa e implícita a possibilidade do númeno e do fenômeno. Então, quem quiser, essa daqui é a bibliografia, só pausar e ver. A Prabhupada que trouxe a conclusão final sobre toda a filosofia. Muito obrigado pela atenção. Se preparem para os próximos capítulos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!